Olá, eu sou Gabriel Werneck, diretor do Ateliê Criativo, Espaço de Criação e Pesquisa em Arte. Hoje estou aqui com a Cléo Cavalcante e com a Luana Godin, atrizes do espetáculo Sobre Lendas e Mulheres, que será apresentado hoje, dia 15 de julho, às 19h30, aqui no Cine Teatro Ópera, em Ponta Grossa. E com muita alegria eu estou aqui para conversar com vocês. Muito obrigado por esse espaço, por esse tempo, nesse cenário tão lindo, cheio de pétalas de rosas, né? Que abraça a gente de uma forma tão gostosa. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Então esse espetáculo, ele já circula há 10 anos, né? E essa temporada que vocês estão fazendo, essa apresentação, é em comemoração aos 10 anos do espetáculo. Parabéns por isso, né? Carregar um espetáculo não é fácil, por tanto tempo, né? E eu gostaria de saber por onde o espetáculo já circulou. Vocês podem contar um pouco para o pessoal que está assistindo? Sim. Esse espetáculo ele nasceu de um jeito muito despretensioso, assim, para atender a um pedido, né, de uma delegada que trabalhava com mulheres em vulnerabilidade. Então ele cresceu sem o plano de ser um espetáculo, muito menos um grande espetáculo que durasse, que tivesse na estrada por 10 anos. Isso é que, analisando agora, eu acho que é o grande presente, porque quando a gente cria algo pensando aonde você quer chegar, pode ser que você não chegue, por causa das expectativas. Como Sobre Lendas e Mulheres, ele vem trazendo essas novidades, né? Como ele não foi premeditado para isso, ele nos surpreende muito com os lugares que a gente chega. Então, ele foi criado originalmente em Barbacena, num período que eu voltei para lá, que é minha terra natal, em Minas Gerais. E iniciei ele com a Gisele Melo, minha sócia na época. E ali a gente, assim que estreou, a gente já deu uma circulada assim, por Minas Gerais, em várias cidades, interior do Rio de Janeiro. Fora isso, a gente já fez muitas cidades em Paraná, São Paulo, a gente fez Portugal, então já tem uns espacinhos assim que a gente foi ocupando com esse espetáculo. Ponta Grossa é a primeira vez? Não, Ponta Grossa é a nossa segunda vez. Segunda vez? Maravilha. A gente esteve no FENATA em 2018. Aqui a gente também participou do ECO de Londrina. Em Maringá a gente fez Maringá Convida. Em Curitiba a gente fez o Festival de Teatro de Curitiba 2 vezes. Olha. Fizemos esse ano. Mais que duas. Não, 2 vezes eu digo duas vezes num ano e no outro. Ah, sim. Né? E que foi esse ano e, se não me engano, em 2017, não me lembro direito. A gente também fez um festival em Setúbal, aqui em Portugal. E a gente fez várias temporadas independentes também. Então, atinge um público enorme esse espetáculo e continua implicando ainda, né, na relação com o público. Isso é muito bonito. Vocês fazem esse espetáculo juntas desde o início? Como foi esse encontro de vocês duas enquanto atrizes criadoras? Só uma coisa, é verdade, a gente fez 3 vezes o Festival de Teatro de Curitiba. Então, eu e a Lu, quando eu vim para Curitiba, em 2006, quando eu saí de Barbacena, do Grupo Ponto de Partida, e vim para Curitiba, eu e a Lu, a gente se conheceu. E ali a gente formou uma sociedade, na Companhia Girolê. Isso em 2006. Então ali começou a nossa irmandade, a nossa parceria. Mas a gente tomou rumos diferentes. A Lu foi para a música, né, que nasceu com ela muito intrinsecamente. E eu acabei voltando um tempo para Barbacena. Então lá nasceu Sobre Lendas e Mulheres, né? Não foi com a Luana. Outras mulheres tão potentes quanto também passaram por esse espetáculo, né? A Gisele, que era minha sócia, a Roberta, a Thalita. Depois, voltando para Curitiba, em 2014, eu e a Lu, a gente estava em momentos diferentes e, incrivelmente, a gente, quando se viu, era como se tivesse se visto ontem. Então, era uma questão geográfica, porque eu estava em Minas Gerais e ela estava aqui, a gente não tinha brigado nem nada disso. E o Sobre Lendas foi muito pontual nesse lugar, assim, porque ele veio também despretensiosamente, assim, a gente já estava se falando, dialogando, se vendo outra vez. A gente tinha umas trocas, assim, né? Eu passava chair dance para ela passava aula de canto para mim. E aí caiu de paraquedas, assim, essa substituição. A gente foi substituir um espetáculo em Maringá e o Sobre Lendas e Mulheres voltou à tona de novo. Então foi um encontro a partir de um reencontro e o Sobre Lendas e Mulheres ali obrando
por nós, eu costumo dizer assim, que é ele que faz a movimentação e a gente segue, né? Então já existia essa amizade, já existia essa irmandade, e para mim nada mais natural que tenha sido a Lu que tenha vindo para fazer com que o Sobre Lendas e Mulheres realmente se transformasse de uma contação de história num espetáculo. Para mim é muito natural que isso tenha acontecido, assim, especificamente com ela e não com outra mulher, sabe? Esse espetáculo ele é livremente inspirado na obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola, né? Vocês podem contar um pouco sobre essa obra da Clarissa e como essa obra reverbera no trabalho de vocês? Eu acredito que eu não sou uma especialista no livro, então vou falar da minha impressão a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, que eu comecei a estudar, entender um pouco mais. Mas é uma pesquisa muito profunda que ela tem de contos e lendas, tanto de coisas que ela ouvia na infância, né, quanto de estudos que ela foi desenvolvendo a partir da perspectiva dela junguiana também, e que é entender esses arquétipos femininos que estão à nossa volta através de histórias que parecem tão simples, histórias que a nossa avó conta, que a nossa mãe conta, que a gente ouve as pessoas contando essa cultura da oralidade, né, das histórias, e o quanto essas histórias estão cheias de significados, de símbolos, de signos, que podem fazer a gente realmente fazer um mergulho sobre o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa e enquanto mulher especificamente, é a busca dessa mulher selvagem, né, no sentido dessa mulher que busca a sua liberdade individual, que busca se compreender, que busca se estudar, entender a sua própria, suas significâncias, sua profundidade, sabe? E entender também as modificações que a gente vai vivendo da nossa infância para a nossa juventude, de uma mulher madura até uma senhora, até uma idosa, e de como esses arquétipos vão se transformando e de coisas que perpassam na vida do ser humano e das pessoas e desses ciclos, né, de relações. Então eu acho que é um livro muito profundo, assim. Conheço muitas pessoas que não conseguem nunca terminar o livro, porque ele tem uma grande profundidade e ele toca de diferentes maneiras cada pessoa que entra em contato com ele, né? Nem é, na realidade, um livro que você lê numa sentada. Eu ganhei esse livro de uma mulher mais velha, aos 17 anos de idade, e eu me encantava mais pelo mito desse livro do que pelo livro em si, porque tem as analogias dela, né? Que quando você começa a ler, elas vão te levando para outros lugares. Ela faz toda uma interpretação a partir dos estudos que ela tem, né? E aí eu era muito, não vou dizer imatura, porque cada idade tem a sua madureza. Mas não era um livro que, por mais que eu me esforçasse, ele me prendesse. Em função, na época da criação do Sobre Lendas e Mulheres, aí eu já estava com 30 e tantos anos, 36 por aí, aquilo já fazia um outro sentido. E eu estava lendo ele nessa época, então eu propus exatamente porque o que estava diretamente ligado ao meu feminino naquela época, junto com a Gisele, era esse livro. E com relação ao espetáculo, a construção do espetáculo, essa mão na massa, esse fazer, esse tirar, né, do papel da Clarissa e trazer para cá, a gente começou a fazer essa obragem mesmo quando eu e a Luana, a gente passou a estar juntas nesse espetáculo. Por quê? Antes, por mais feminina que fosse essa peça, ela tinha uma linguagem mais poética dentro da contação de história. Quando a gente começa a trazer os nossos embates, os nossos conflitos, as nossas realidades, e continuou a ler ali as explicações, né, as analogias dela, isso ia tomando uma outra proporção, pelo menos dentro de mim. A sensação que eu tenho é que desde que houve essa consciência do que estava sendo feito a partir do que a gente escolheu de trechos desse livro, eu me sinto claramente, né, claramente, vamos usar esta palavra, obrando o meu feminino a partir do que o livro traz. Porque eu consigo observar, tem isso que ela diz, e além do que ela diz, tem como eu, enquanto mulher, consigo fazer uma interpretação disso. Então, tem a interpretação dela, e a que a gente faz, além da interpretação dela, e a da história, né? E de como isso também se espelha na nossa própria história.
Então a gente tem essa inspiração, mas ele também é um espetáculo autoral e posso até dizer de vários momentos de relatos pessoais e de mulheres e de coisas que a gente observa da própria sociedade, assim. Então ele tem esse misto dessa inspiração que é o livro, a gente traz contos que estão no livro, mas também a gente traz a nossa própria história também, né? Não, é porque me veio uma coisa agora com ela falando, e sempre vem coisas, né? É tudo muito estrangeiro pra gente quando a gente fala desse espetáculo, apesar dos 10 anos. É que tem os contos e a analogia da Clarissa. E a Lu falando agora, eu penso assim, né? Tipo, tem os contos e a nossa analogia, que é a parte autoral. Exatamente. Legal, legal. De como reverbera. Nesse sentido, e levando em conta que o espetáculo está há 10 anos, né, em processo, eu imagino que, e levando em conta também, né, que as relações sociais elas se modificam com o tempo e com as mudanças sociais, né? Como é o processo de atualização dessa relação com o feminino em relação a essas mudanças sociais, ou mesmo de gênero, ou mesmo até na política, né? Eu queria que vocês contassem um pouco em relação a isso, esse processo de atualização do espetáculo, né? Do espetáculo é assim, a gente sempre se encontra para se saber e tomar um chá. Acho até que é uma coisa meio intuitiva, porque meu primeiro encontro com a Luana foi assim, numa minha casa vazia, num daqueles dias frios de Curitiba. Ela disse, eu tenho um saco de retalho, eu disse, eu faço chá e bolo de laranja. Então ali a gente se conheceu, tramou toda uma colcha de retalhos e, né, pra mim isso é muito forte, assim, quando eu penso na nossa ligação, na minha e na dela. Esse lugar, assim, de já ser bruxístico, né? No sentido de que eram duas mulheres jovens fazendo magia sem se dar conta que estavam fazendo magia, honrando as que vieram antes da gente, porque ali no manual é onde se faz as grandes operações de cura. Então, quando a gente vai falar desse espetáculo, a primeira coisa que a gente faz é, vamos encontrar pra gente saber aonde a gente está, sabe? Porque nem sempre a gente consegue estar juntas todos os dias. Então isso é muito importante, a gente saber em que momento a gente está, como a gente está vivenciando, o que está nos assolando para este espetáculo. Com relação às políticas e a sociedade, isso é uma coisa que precisaria de uma entrevista só para isso. E uma coisa que eu acho que cabe nisso é esse momento autoral do espetáculo, vamos chamar assim, que é a nossa observação, da nossa perspectiva enquanto cidadãs, né, em Curitiba, Paraná, Brasil, Sul do país. Então vamos, né, abrangendo. Então ele sempre, como você mesmo falou, ele sempre está em transformação, porque a gente busca trazer elementos também bem contemporâneos do que está acontecendo no momento, de algo terrível que aconteceu na semana, não preciso nem dizer, de fatos que acontecem que não tem como a gente não falar, porque é importante esse momento. E também da nossa própria transformação enquanto pessoa, de coisas que vão acontecendo na nossa vida e que vão transformando o nosso feminino também. Então a gente sempre busca essa conversa para dizer, olha, está acontecendo isso comigo, vamos trazer, vamos. Eu observei isso, você viu o que saiu no jornal? Você viu esse dado novo sobre feminicídio? Você viu essa informação nova que saiu? Você viu que maravilhoso essa mulher que conquistou se tornar uma astronauta? Enfim, a gente vai conversando para entender que momento que a gente está também, porque as pessoas precisam também dessa identificação mais temporal, ao mesmo tempo da gente trazer elementos atemporais e universais, sabe? Então é possível considerar que se o público assistiu o espetáculo há alguns anos, hoje ele vai ver um espetáculo com elementos diferentes, com discursos diferentes e potentes também, né? Sim. Talvez os elementos não, porque sempre foi esse espaço mítico aqui. Mas com relação à própria degustação e internalização daquilo que a gente está dizendo. Determinadas coisas fazem determinados sentidos em determinadas idades. Então, o jeito que eu dava um texto, porque os da Clarissa não mudam, né? São sempre os mesmos. O que muda é o miolo ali, o contexto.
Se você pegar um início lá em 2012, é uma outra Cleo de 30 e poucos anos. Hoje é uma Cleo de 44 anos, hoje em dia é uma outra Luana, entende? Então a gente está sempre descobrindo outras coisas, assim, tentando, o que é extremamente difícil, ouvir aquilo que a gente está também falando e propondo para não entrar no automático. Então já teve vezes do espetáculo ter sido muito porrada na cara. E já teve vezes do espetáculo ter sido, assim, de uma serenidade absurda. E não tem um certo ou um errado nesse lugar, para esse espetáculo. Porque ele é tão mutável, então não cabe sabe naquela coisa da direção convencional, que é sempre aquele lugar. E ainda assim, ali naquele lugar, a gente tem que ir descobrindo coisas, né? Senão o espetáculo não sobrevive tanto tempo. Mas o que eu quero dizer é que a gente se permite ir para esse lugar da novidade, do desconhecido, porque senão eu imagino que de tanto que a gente já falou sobre esse feminino, ele já não faria mais sentido. O que infelizmente não é verdade, porque sempre acontece uma horrorosa no meio do caminho e que reverbera dentro de nós enquanto mulheres, né? Sobretudo políticas várias, descobertas várias, tipo, não só eu e a Lu, mas a gente tem mulheres que acompanharam a gente, foram assistir 2, 3, 4 vezes, toda vez que a gente entra em cartaz em Curitiba vai ver, que trazem relatos, tipo, em tal apresentação, em tal lugar, eu te agradeço porque ali eu me descobri uma mulher negra. Em tal lugar, não sei o que, eu escutei um relato pessoal seu e me senti com mais coragem. E eu vou dizer, cara, tipo, não foi pouca coisa que a gente passou e passa todos os dias, né? Parece uma coisa meio romântica quando a gente diz a política do país, ela nos afeta. Não, não é romântico. A gente fica muito cerceado, inclusive dentro do nosso feminino, quando a gente se dá conta que uma coisa é eu não ser legal com a mulher que está do meu lado. Outra coisa é algo de fora me transpassar, interferir, me atravessar e que me destrua tanto que isso interfere na minha relação com a mulher que está do meu lado. Consegue compreender? O Ateliê Criativo, ele é um espaço democratizante e democratizado, né? Nós trabalhamos com uma diversidade de gênero, eu como LGBTQIAP+, também me coloco nesse lugar em relação a questionamentos. Qual é a importância e o lugar de artistas LGBTs, mulheres, pessoas negras, pretas, dentro da arte agora, contemporaneamente? E uma das questões que tem nos rodeado o pensamento é a dramaturgia e o teatro, a direção protagonizada pelas mulheres. Vocês poderiam dizer qual é a visão de vocês, como vocês enxergam a arte protagonizada pelas mulheres no Brasil de hoje? De hoje. Porque eu ia te dizer exatamente o seguinte, assim, nós sempre estivemos em todos os lugares e a gente só não foi divulgada. Se a gente for dar uma pesquisa, assim, a gente descobre muitas coisas, muitas obras, né? Vamos pegar a Carolina de Jesus, que está aqui mais próxima, mas antes disso a gente tem zilhões e zilhões de outras mulheres tão potentes quanto. A questão é que nós temos muitas mulheres produzindo, mas o que chega lá na ponta ainda não é isso. Por uma questão de espaço social mesmo, mas a gente sempre teve, e tem um número considerável. O que está acontecendo agora é que houve uma mudança comportamental no sentido de que, peraí, você faz, eu faço também. Peraí, se eu escrevi, você não vai assinar a autoria por mim. Então a gente criou voz. E aí a gente quer de fato ocupar esse espaço. Então você imagina a quantidade de mulheres que não escreviam e não davam para autores, porque elas iam ser desacreditadas, né, descredibilizadas. Nós temos uma gama muito grande de diretoras, por exemplo, diretoras negras. Tem a Fernanda Júlia, tem a Amélia Machado, entende? Tem a Lucélia, do Grupo Os Crespos. Isso falando em mulheres diretoras negras, dramaturgas negras. Mas dentro do teatro existe, por exemplo, assim, em Curitiba eu posso citar umas 4, 5 mulheres maravilhosas. Isso por baixo, tem inúmeras, sabe? E eu acho que não só os artistas que estão no palco, mas como se tem conquistado também, dentro do fazer cultural, as mulheres assumindo a técnica. Né? As mulheres no palco, nos bastidores, nas direção, mas principalmente nesse lugar, mulheres iluminadoras
tem um movimento crescente nesse lugar, né? E que é fundamental mesmo da gente ter mulheres no audiovisual, mulheres no teatro, mulheres que estão fazendo desenho de luz, e é um outro lugar também que sempre foi muito masculino, né? E até assim, e isso faz modificar as conversas dentro do palco, no processo de montagem, as piadas que são feitas. Então tem coisas que já são inaceitáveis, que a gente, e isso está se modificando de dentro para fora, mas também de uma cobrança do próprio, eu acho que nós mesmos estamos nos cobrando, né? E também eu acho que o que está sendo dito em cima do palco, eu acho que a gente tem alcançado cada vez mais uma liberdade de poder falar sobre verdades que eram reprimidas e que estão podendo ser faladas, né? Mulheres podendo, por exemplo, no movimento drag queen, né, de mulheres assumindo as suas drag kings e de falando sobre esse outro lugar, de corpos LGBTQIAP+, também, falando sobre a sua sexualidade, falando sobre também questões de gênero, que ainda para muitas pessoas ainda é um lugar estranho de se falar, que as pessoas não sabem. E nós, enquanto artistas, a gente tem esse lugar de mostrar para a sociedade o que está desequilibrado, o que tem que ser modificado. Então, acho que a gente cada vez mais tem conquistado esse lugar, não só no teatro, como na música, né? E de ocupar esses lugares, a mulher que é a mocinha da novela poder dizer publicamente que ela é lésbica. Isso não era possível há pouco tempo atrás. Um homem que era o galã da novela poder dizer eu sou gay. E a vida pessoal desse ator, dessa atriz, não interferir diretamente. Quer dizer, o trabalho dele enquanto profissional não interferir nele poder se expressar enquanto pessoa, enquanto a sua própria individualidade. Né? Eu considero que estamos resistindo enquanto artistas, enquanto indivíduos no mundo. E uma das coisas que eu tenho pensado junto aos meus colegas, né, nas nossas criações, é que às vezes nos cansa resistir e necessitamos de um termo que você usou, que é ocupar, Luana. Precisamos ocupar esses lugares, ocupar tanto o lugar nosso por direito da arte, mas o nosso lugar por direito no mercado, né? Que o mercado ainda ele é patriarcal, né? Ele é solidificado nesse lugar, então como nós abrimos essas brechas, né? E nos inserimos, né? Nos prontificamos a ocupar esses espaços. Seguindo para uma outra questão que surge em relação à pandemia. Ficamos aí, né, 2 anos em isolamento, algumas pessoas ainda praticam isolamento de forma consciente, saindo para a rua, né, e tal. Eu queria que vocês contassem como esse momento de pandemia afetou o trabalho de vocês e o que vocês esperam agora desse pós-pandemia em relação ao contato com o público, com os espectadores, como que está a energia das atrizes, a emoção. Eu quis morrer. Não, mas é sério, assim, a gente também é muito condicionado, né? Então, eu lembro, é muito pontual dentro das coisas sobre Lendas Mulheres. Dia 20 de março, a gente terminou nossa temporada no espetáculo, no Teatro Obragem, em Curitiba. Dia 21, segunda-feira, lockdown. 2020. Um negócio muito assustador, porque mulher, independente, mãe, contas a pagar, autônomas, a primeira coisa que a gente pensa é o que o capital faz a gente pensar. Tenho contas a pagar. Não era nem artista, eu tenho contas a pagar, coisas a dar conta. E aí eu me lembro de conversar com meu filho e ele falar, mãe, é uma pandemia. E ter escutado isso do meu filho fez assim... E que me ajudou muito a sair desse lugar do ratinho ali na gaiola, que é o que a gente é, no fim das contas, no sistema que é criado, e compreender o que estava acontecendo ao redor. Então, naquele momento, eu não pensei muito sobre o não fazer artístico, porque o teu instinto de sobrevivência, ele te manda sobreviver. Intuitivamente, aquele ano, eu cismei que eu ia fazer ovo de chocolate, porque eu não fazia há muito tempo. E o ovo de chocolate que era para mim, para o meu filho, para o meu marido, para minha amiga, ele virou minha fonte de renda.
que também veio permeado do nossa, você é muito empreendedora, porque desde que inventaram essa palavra, e digo isso também para dentro da nossa função, daquilo que você falou do tem hora que a gente se cansa de carregar as bandeiras constantemente. Quando a ficha caiu, que passaram-se os 15 dias, que eu estava fazendo um outro trabalho que não o meu, e aquilo demandava um crescimento, porque era uma demanda, então você tinha que comprar uma coisa melhor, um trem da cozinha que atendesse, um negócio que e eu estava vendo, sabe, a Baião de 2 que tu teria que crescer, eu olhei para aquilo e falei, peraí, não é isso, não foi isso, não estudei para isso. A ficha caiu e eu tive muito medo da gente não voltar. Então, tudo de ruim naquele momento que a gente podia pensar, inclusive o porquê eu escolhi ser artista. Por que que eu não consigo? E me vinha muito que a Fernanda Montenegro falava especificamente do teatro, que você quer ser ator, atriz de teatro? Desista. Se você não suportar, você volta. E aí eu me vi naquele lugar. E o Sérgio Brito falava assim, não é talento, mais que talento é vocação. Sérgio, como que você descobre isso? Na prática. Não conseguindo viver sem. Eu tenho vários trabalhos dentro do fazer artístico, né? Eu também sou cantora, compositora, também trabalho com audiovisual, que se aprofundou ainda mais dentro da pandemia, o audiovisual. E eu, assim, para mim foi um momento de pare, assim, né? Pare forçadamente e de adaptações, né? Da linguagem, principalmente, porque o teatro é a arte da presença, é a arte do encontro mesmo. Ele acontece nesse momento e não se repete. E a gente aí, né, teve que criar essa linguagem de híbrida, namoro, né? Entre o audiovisual e o teatro. Fiz vários experimentos, inclusive, durante a pandemia. E, infelizmente, isso que a Cléo falou, acho que aconteceu com a maioria de nós, da gente ter que pensar apenas naquele boleto que estava caindo, de frear um processo criativo ou ter que adaptar ele totalmente para o virtual, para que ele não cessasse e que a gente pudesse continuar o nosso trabalho de alguma maneira, que não é o ideal, que esse é o nosso lugar ideal, né? Mas foi uma grande prova, eu também acho, da fragilidade do mercado de trabalho cultural no Brasil. Eu acho que mostrou o quanto a gente é frágil e eu não tenho muita certeza se mudou alguma coisa. Sim. Tenho cá minhas dúvidas. Acho que vieram leis muito importantes que eu espero que realmente elas se mantenham e que elas sejam políticas continuadas. E a gente observou o quanto o nosso país precisa realmente de políticas públicas consistentes e continuadas, independente de quem está na gestão, né, política do momento. A gente percebeu o quanto a gente realmente precisa de políticas sérias, que porque a gente só enquanto fazer social, igual se fazia teatro antes, isso já não é mais uma realidade. Né? A nossa realidade depende muito de políticas públicas. E a pandemia deixou isso escancarado e também escancarou o quanto ainda tem artistas que não se autoproduziam, que não sabiam escrever um projeto, que não estavam ainda, digamos, formalizados, né, dentro de um sistema judicial, digamos, de ter um CNPJ. Então, eu acho que mostrou se autogerir, né? Quantas fragilidades mostrou dentro do nosso mercado. E eu acho que nem só falando daí do processo criativo, assim, mas da estrutura que dá base para a gente poder trabalhar. E o quanto as artes, o teatro, o cinema e etc. gera renda. É uma bobagem, não é uma bobagem você falar isso, mas parece que é uma coisa que você fica repetindo, insistindo na tecla e gera. Porque para o país, de imposto que se paga. Quanto gera emprego, gente. Sim. Porque a grande maioria das pessoas, falando agora não só dos artistas que não se autoproduziam, tinha uma infinidade de profissionais diretamente ligados a eventos culturais. Maquinista,
fotógrafo, entende? Que esses foram os que mais sofreram. Porque a gente, em todos os casos, foi o que a Lu falou, a gente foi para o híbrido sofrendo, mas a gente foi, desenvolveu um namoro com essa linguagem híbrida, conseguimos fazer coisas interessantes. Quem é um maquinista? Ele ia fazer o quê? Os editais vieram para ajudar esses profissionais, mas entende como é uma máquina que provê realmente empregos, assim, de modo geral, e aí vai nas outras escalas, que é para o turismo, que é, né, profissionais liberais, então é importante. Essa questão das políticas públicas e dessas novas leis de incentivo, né, que foram conquistadas com muita luta, e para que se mantenha também vai precisar de muita luta, né, da classe artística. As políticas públicas, elas promovem o nosso sustento, além disso, a relação com a comunidade, né, a relação social. Através das políticas públicas é possível chegar naqueles que não têm a oportunidade, muitas vezes, né, de estar em contato com a cultura e com a arte, de modo geral. Porque muitas pessoas não podem vir ao teatro. Nós temos que levar o teatro até essas comunidades. Né? Então, eu considero, sim, que precisa se manter as políticas públicas e novas políticas públicas para que a gente avance enquanto sociedade, né? Enquanto fazedores de arte. Bom, estamos voltando agora com o espetáculo 10 anos de Sobre Lendas e Mulheres, e o que o público vai sentir ou vai encontrar assistindo Sobre Lendas e Mulheres agora em 2022. 2 artistas, 2 mulheres, uma mãe de um filho neurotípico, 2 seres humanos extremamente transformados por essa pandemia. É isso que eu posso te dizer. E com muita sede de palco. Com muita sede de palco. Com muita vontade de sentir as pessoas se emocionarem, se tocarem, se transformarem, da gente fazer essa troca, de poder olhar nos olhos das pessoas, poder sentir esse afeto, quanto a nossa arte é a arte do afeto, e de afetar as pessoas, e delas saírem transformadas e quem sabe melhores do que, não melhores no sentido bom ou mal, mas com mais vontade de se descobrir, de melhorar o mundo e de sair daqui transformadas. Maravilhoso. Maravilhosas mulheres, Cléo, Luana, muito obrigado por essa conversa deliciosa, para que eu, enquanto sujeito no mundo, e para que o público também que está nos assistindo possa entender os processos de vocês, conhecer vocês também e se sentirem conectados com o trabalho de vocês e com a arte, porque, como também Fernanda Montenegro diz, né, um país sem arte é um país sem caráter, né? Uma sociedade se forma através da transformação cultural e vocês são agentes potencializadoras das questões culturais e da arte nesse nosso país. Quero pôr um adendo que a gente sim depende muito das políticas públicas, mas você aqui hoje e a gente estar nesse espaço também é uma prova de quanto a parceria entre grupos fazedores do teatro, o apoio que vocês estão dando para a gente estar aqui hoje, o quanto isso é fundamental e da própria sociedade também assumir essa responsabilidade de fazer essa roda girar, né? E nós, enquanto artistas, enquanto fazedores, fazermos essa ponte de uma cidade para outra, de fortalecer o trabalho um do outro. Então a gente também tem muito a agradecer a vocês do ateliê por a gente estar aqui hoje. É um privilégio, nós que agradecemos. Muito obrigada. E vocês sempre serão muito bem-vindas aqui em Ponta Grossa, sempre com o nosso apoio do Ateliê Criativo. Muito obrigada, Cléo, Luana. E para quem está assistindo, se Sobre Lendas e Mulheres passar aí na sua cidade ou voltar aqui, se você é de Ponta Grossa, não perca, porque o espetáculo está belíssimo.